Bom, mas a partir de agora eu vou chamar só de, não P relativístico, vou chamar só de P, que é o P correto, né, agora. Mas olha só, isso daqui é muito legal porque ele se reduz, esse momento aqui relativístico, se reduz ao momento clássico quando gama é muito pequeno, ou melhor, quando gama é 1. Gama igual a 1 significa que a velocidade é muito pequena. A gente sabe que as leis de Newton, elas são usadas no cotidiano, né, até hoje, porque nosso padrão de velocidade não é altas velocidades. E quando eu falo isso, né, é óbvio que eu estou comparando com a luz. Mas o que eu quero dizer é que se o gama, né, é 1 sobre a raiz de 1 menos beta 2, onde o beta 2, ou melhor, o beta é o quociente entre a velocidade sobre a velocidade da luz, a velocidade de um corpo qualquer. Se esse cara aqui é muito pequeno, então esse cara aqui vai para zero, essa divisão aqui vai para zero, o beta vai para zero, eu tenho raiz de 1 menos 0, que é 1. Raiz de 1 é 1, eu tenho aqui o gama é 1. Se o gama é 1, isso aqui se reduz ao produto mv, que é o momento clássico, né? Então, bom, é uma boa definição do momento que no regime, né, de baixas velocidades, ele volta a ser mv, que é o que a gente está acostumado, tá? Então, ok. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês, eu não vou derivar isso nessa aula, tá? Mas a força, vamos lá então. Classicamente, e aqui na relatividade também, continua sendo verdade que a força é a derivada no tempo do momento. Hoje eu não vou fazer esse cálculo. Nas próximas aulas a gente vai fazer isso. Mas isso daqui é, considerando a massa constante, isso aqui é m dt, agora não de v, mas sim de gama v. Tá? E aí sim, aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia, a regra do produto, né? Primeiro a regra do produto, depois a regra da cadeia, porque o gama envolve a raiz, né? Ele é 1 sobre a raiz de 1 menos v, dentro daquela raiz tem um v, então eu vou ter que tomar a derivada no tempo dentro daquela raiz, vai ser, né, uma coisa louca. Vocês vão ver que a força, ela fica com uma expressão bem diferente, tá? Então isso continua sendo verdade, mas F igual a MA já não é mais verdade, tá? Tem uma parcela disso aqui são duas parcelas, né? Tem um termo aqui e tem um mais gama MA, mas F igual a MA já não vale mais. Tem um outro termo aqui que a gente vai ver na próxima aula, né, que envolve um gama ao cubo. Quer dizer, eu nem sei se é na próxima aula, mas nas aulas que vem por aí eu vou derivar com vocês a expressão da força na relatividade, como que se calcula a força em relatividade. Não, então, como eu falei, né, lá no começo, bem no comecinho do curso, esta forma aqui continua valendo, continua sendo verdade em relatividade. F igual a MA não, esquece o F igual a MA agora, tá? Então, enfim, dado isto, se eu estou falando da força clássica, né, o que aconteceria na força clássica? Vamos lá. F igual a dp dt significa, vou colocar aqui clássico, o momento clássico significa que se eu tenho uma força constante, por exemplo, agindo num corpo que tem um momento P, se este momento cresce linearmente com o tempo, significa que a velocidade ela cresce de forma indefinida. Classicamente, tá? Classicamente. Em relatividade, agora se eu pego essa mesma expressão e no lugar do momento clássico eu coloco o momento relativístico, que é esse cara aqui, a gente vai ver que é bem fácil de mostrar isso, tá? Mas se o momento da partícula cresce indefinidamente, ou seja, se eu tenho uma força constante atuando num corpo, num foguete, por exemplo, o momento dele cresce linearmente com o tempo. Ele pode ir para infinito, pode crescer até o infinito. Mas a velocidade não cresce até o infinito, não cresce de forma indeterminada, ela cresce até menor que c.
tá? No máximo até C, mas a gente já viu que C também dá problema, né? Então ela cresce até não atingir a velocidade da luz. Se a velocidade da luz, por exemplo, está aqui, ó, é como se a velocidade crescesse assim, ó, sem nunca atingir, né, a velocidade da luz, tá bom? Ela chega perto, mas não atinge a velocidade da luz. Então, isso é uma das coisas, é uma das consequências da relatividade. Na forma clássica, nas leis de Newton, se tem uma força constante atuando num corpo, o momento vai para infinito, a velocidade vai para infinito, certo? Na relatividade, não. Se eu tenho uma força constante atuando num corpo, o momento pode ir para infinito, mas a velocidade cresce até um determinado ponto. Ou seja, a aceleração, né, desse corpo, a taxa de variação da velocidade desse corpo, tem um limite, que é a velocidade da luz, certo? Deixa eu pegar um outro giz aqui, que esse aqui está pequeno. Para te mostrar isso, né, para te mostrar que nenhum corpo pode atingir a velocidade da luz, a gente já fez isso, mas eu acho sempre legal pegar mais de uma forma de mostrar a mesma coisa, para mostrar para você que a relatividade é uma teoria consistente, etc. Bom, deixa eu pegar o pano aqui. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar tudo isso, deixar só a definição do momento aqui, momento relativístico, que é o seguinte, vamos lá. Bom, vamos considerar... Deixa eu pegar minha colinha aqui, vai. O momento... Vamos elevar tudo isso daqui ao quadrado primeiro. Eu tenho aqui P em função de V, né? Eu quero escrever V em função de P para te mostrar que a velocidade não pode atingir a velocidade da luz. Ou passar, né? Então vamos elevar tudo ao quadrado. P quadrado. Eu vou escrever tudo em módulo aqui, tá? P é igual, melhor, P quadrado é igual a gama 2, eu estou levando ao quadrado para me livrar da raiz que tem no gama, M2, V2, tá? Não estou me preocupando com os vetores aqui. Gama 2 é 1 sobre 1 menos beta 2, então eu tenho que P2 é MV, M2, V2, sobre 1 menos beta 2. Então eu tenho que, portanto, eu tenho que 1 menos beta 2, que multiplica P2, é igual a MV, M2V2. Tá? Bom, vocês me desculpem aí, né? Tocou o interfone. Tá muito louco o dia hoje, cara. Eu acho que vai acabar o mundo. São 9 horas da manhã ainda. Olha só. Vocês viram a foto do James Webb, mudando de assunto assim? Quando eu tô gravando hoje, esse vídeo aqui lançou, né, hoje, as capturas realizadas pelo James Webb, mano. Puta, fiquei felizão, depois eu vou ver mais, porque eu levantei, eu vi alguma coisinha sobre e já vim gravar. Mas, enfim, né, um dia histórico para a astronomia. Enfim, vamos lá. Olha só. Então, o que eu quero fazer é escrever o momento em função... Desculpa, a velocidade em função do momento, né? Eu quero V em função de P. Então, eu já distribuindo esse P aqui, eu vou ter P2 menos P2 beta 2 igual a M2 V2, né? Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver que eu fiz a minha cola aqui. Beta é V sobre C, né? Beta é V sobre C. Eu vou fazer o seguinte. Eu posso multiplicar e dividir por C2, essa equação aqui, para aparecer um beta 2 aqui para mim. Então, isso aqui ficou P2 menos P2 beta 2 igual a M2 C2 V2 sobre C2 é beta 2. Tá bom? Passa tudo que é beta para um lado, né? Eu fico com P2. Eu vou deixar esses betas aqui juntos. Vou ter P2
igual a M2, C2, beta 2, mais P2, beta 2. Fatório beta, isso aqui é beta 2, que multiplica M2C2 mais P2. M2C2 mais P2. Né? E isso tudo igual a P2. Então, eu tenho que beta 2, eu vou passar tudo isso aqui dividindo, tá? Eu chego que beta 2, escrever aqui em cima, tá? Essa equação aqui, estrela, vou escrever ela aqui em cima. Eu chego aqui P2, desculpa, eu chego aqui beta 2 é P2 no numerador, P2, dividido por M2, dividido por P2, mais M2C2. Beleza? Escrevi V em função de P, né? Já que beta é V sobre C. Dá para pegar em cima? Dá. E por que que isso mostra que a velocidade não pode ser igual à velocidade da luz? Bom, de cara já mostra que não pode, porque aqui eu tenho P2. Aqui eu tenho, no numerador, né? No denominador eu tenho P2 mais MC2, que é maior que P2. Sempre. Sempre o denominador vai ser maior que o numerador. Tá? P é um número. Certo? P mais MC é um número maior que P, já que eu estou somando a este mesmo número um outro número, uma outra quantidade. Então, esse cara aqui de baixo é maior do que o cara de cima. Significa que beta é menor que 1, sempre. Se beta é menor que 1, V é menor que C, sempre, de cara. Então, a gente já tira isso só escrevendo V como função de P, tá? Uma outra coisa, aquilo lá que a gente estava discutindo, né? Sobre a força constante e tal. Se o momento ele cresce, vamos lá. Se o P vai para infinito, então vamos lá. Se P, eu não vou nem fazer conta aqui, vamos de cabeça. Considera o limite onde o nosso P ele cresce, né? Eu tenho uma força constante atuando no corpo, então o P cresce, ele vai para infinito. Aqui eu tenho infinito mais alguma coisa que dá infinito. Isso aqui fica pequenininho perto do infinito, então isso aqui fica infinito sobre infinito, que fica 1. Então, no máximo, a velocidade chega na velocidade da luz, né? Que é o quociente V sobre C, tá? Então, se o momento vai para infinito, esse cara aqui fica infinito sobre infinito, que é 1. Então, no máximo, V igual a C, tá? Enfim, aí... Na verdade, acho que era só isso, né? Beta 2 igual a P2 sobre P2 mais MC2. Com essa definição aqui de momento, tá? A gente não vai fazer isso nessa aula, mas com essa definição de momento, a gente consegue já tratar de energia, tá? Como que eu escrevo a energia de uma forma covariante? Como é que eu escrevo a energia de uma forma que ela não mude em nenhum referencial, né? Um outro adendo aqui, tem, antes, né, da gente terminar essa aula, não sei quanto tempo tá. Um outro adendo aqui é o seguinte, tem físico que chama isso daqui de o momento relativístico, né, de M, chama o produto γm de massa variável, uma massa que varia com a velocidade. Para relembrar, né, como se fosse a forma clássica de escrever o momento. Mas acontece que isso daqui é poucos livros que usam, tá? Não é a maior parte da galera. Eu não gosto desse jeito de falar que isso aqui é massa variável por velocidade, porque isso só tem apelo para o momento. Porque, igual eu falei, né, F... Se fosse verdade que F é M variável vezes a aceleração, eu iria gostar de usar essa definição, mas não é. A gente já viu, como eu falei, vai aparecer um termo que tem um gama ao cubo que multiplica V, escalar A, enfim, não tem nada a ver com isso aqui. Então não tem muito apelo, né? Mesma coisa para energia cinética.
eu queria que a energia cinética fosse um meio dessa massa variável, que seria gama mv, então seria m variável, vezes a velocidade ao quadrado. Acontece que não é assim também, tá? Então, esse negócio de massa variável, às vezes você vai ver escrito como m0, tá? Não tem muito apelo não, tá? Então, eu não vou usar isso aqui. Vou usar que o momento é gama mv, tá bom? Bom, então é isto. Nova definição do momento, tá? Momento relativístico. Na próxima aula, o que a gente vai fazer é tratar de energia, como eu falei, né? Usando a nossa definição de momento e relembrando que a gente já viu em algumas aulas atrás, lá na cinemática, do intervalo espaço-temporal, tá bom? E é isso. Então, espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui!